Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live de reintegração. A gente vai juntando nossas partes que ficaram lá no passado, memórias, reintegrando polaridades, feminino, masculino. A gente vai trazendo conflitos internos para que eles possam se reconciliar. E aí, quando se reconciliam, a gente sente um alívio, um descanso. Isso atinge as diversas áreas da vida, a profissional, a afetiva, a sua relação consigo mesma. Né? Então, quanto mais pacificada você está, mais a sua vida flui. É só você reparar no seu cotidiano. Sejam bem-vindas. Então, quando a gente vai olhar para relacionamento afetivo, né, o tema de hoje, o medo de se relacionar, a gente toca num tema muito delicado, um tema muito profundo. As relações afetivas, elas tocam na nossa intimidade mais profunda, nas relações mais íntimas que a gente teve. Nas relações com a mãe, por exemplo, né? A relação com a mãe foi uma das relações mais íntimas que a gente teve dentro da mãe. Então, muito das nossas relações afetivas tem a ver com essa relação com a mãe também. Mas eu quero saber de vocês, quando você pensa em estabelecer um vínculo profundo com alguém, quando você se imagina estabelecendo um vínculo profundo com alguém, qual que é a sensação que vem? Tragam aí. Qual que é a primeira sensação que vem? O que você pensa primeiro quando você visualiza isso, em estabelecer um vínculo com alguém? Quais são as vozes que vêm na sua cabeça? Qual a sensação que vem quando você pensa em se abrir para um vínculo? Quando você pensa em se abrir para um vínculo com uma pessoa. Consulta aí dentro. O que surge dentro de você quando você pensa em ter um relacionamento afetivo? Em se abrir para uma nova experiência? O que surge na sua mente? O que surge de sensação? Pode ser que venha vozes internas, né? Olha lá, o pessoal tá dizendo medo, né? É uma das vozes internas. Vozes internas geralmente trazem medo ou culpa. Vozes internas, na verdade, são só isso. As nossas vozes internas só falam de medo ou culpa. Medo de repetir os mesmos padrões anteriores da traição, medo de não ser boa o suficiente. Isso é o sentimento do neném, né? O neném nasce e pensa, será que eu vou ser bom o suficiente? Será que eu não vou me largar em algum lugar? Esses medos, né, que surgem, vozes na cabeça. Eu falo de um lugar de quem também vivencia esse fácil e difícil também das relações, né? E sigo aprendendo e crescendo com isso. Então, muitas vezes as vozes internas apontam para dores, medos, medo de abandono, de rejeição, né? Essa questão de medo de ser traída novamente, né? Medo da ausência, medo de não dar conta. Tanta coisa que pode vir, né? Isso toca num lugar tão delicado, tão profundo. Olha aqui, ó. Eu fui traída em todos os relacionamentos anteriores, né? Então, vem padrões também, isso que aconteça. Isso é tão simbólico, né? Quando algo se repete. Por que será que se repete? Com a gente, né? Cada pessoa tem padrões diferentes de relação. Olha lá, eu vejo sempre o abandono. Olha só, que percepção, né? Aqui o pessoal trazendo, agora estou sozinha há 10 anos. Olha, é um grande tempo. 10 anos, né? Às vezes a gente acha que a gente não precisa de alguém. Vários padrões de rejeição. Como toca num lugar tão delicado. E aí o que acontece? Como toca num lugar muito delicado, o que acontece? A gente se defende. Eu vou falar de alguns tipos de defesa. Vocês me contam se vocês já perceberam algum tipo de defesa. Então, como toca... Só de imaginar a possibilidade de se relacionar, já vem tudo isso aí que vocês estão falando. Medo de rejeição, de abandono, dores, né? Porque toca em lugares de trauma. A intimidade toca em lugares de trauma.
O que é o trauma, né? É uma experiência de ameaça à vida, seja real ou imaginária. Então, coisa que a nossa criança passou. Às vezes a criança viu a mãe saindo para trabalhar e achou que a mãe não ia voltar. Isso é um trauma para uma criança, é uma ameaça à vida dela. Olha, o pessoal trazendo aqui, prefiro não ter ninguém para não sentir. Cada hora uma desculpa, agora eu tô ficando no trabalho. Isso é um dos padrões de defesa que a gente vai falar, a distração. Então, assim, a gente sabe que talvez aquilo que fosse trazer mais crescimento fosse se lançar para uma nova experiência. Mas a gente se distrai, a gente não olha para isso. Aí vem um padrão de distração, padrão de fuga. Também é um padrão de fuga. Então, primeiro sobre essa questão do trauma, né? O que é isso assim? Então, a gente está aqui caminhando na vida. Aí lá na infância a gente tem um trauma, uma parte que fica numa experiência, que fica fixada numa experiência. A gente sai caminhando, essa experiência fica aqui. Daqui a pouco surge uma pessoa que vai trazer à tona esse trauma de novo. Então surge uma experiência que vai trazer, que vai engatilhar esse trauma. E aí a gente sente de novo abandono, rejeição, dor, né? Que toca num gatilho. Um gatilho muito profundo, que é um trauma. E aí a gente precisa trazer essa energia vital de volta, se conciliar com essa experiência aqui, para que a gente possa seguir inteira na vida, inclusive nas relações afetivas. Quanto a gente amadurece numa relação afetiva, né? Então é uma experiência de vida muito importante, muito valiosa. A gente pode se realizar muito numa relação afetiva. E aí, quais são os mecanismos de defesa? Então, o primeiro mecanismo é um congelamento. Então, eu travo. Eu quero, não quero, acabo não fazendo nada. Eu quero, tenho impulso de me relacionar, mas tenho medo de abandono, tenho medo de rejeição, medo de traição, medo de ausência. E aí a pessoa trava, ela congela, ela não faz o movimento. Aí ela se conecta com a dor, né? Se conecta com a dor, tem a vontade, tem a dor, aquilo acaba congelando, né? Ela não faz o movimento, ela não concretiza. Aí, segundo mecanismo de defesa, a fuga. Então, eu não olho para isso. Eu evito. A pessoa marca o encontro, não vai no encontro, ela começa a conversar e para de conversar. Ela foge. Ela foge de conversas profundas, foge de conversas íntimas. Se a pessoa tá lá, pode ter um momento íntimo, a pessoa fala, não, eu vou fazer uma janta. E a pessoa se distrai e foge daquela situação, né? E também tem distração, né? Que nem essa distração pelo trabalho, a distração... vou fazer outra coisa. Então, tipo, ao invés de eu ir pra experiência e me abrir para o novo, vou fazer um curso. Aí no curso eu vou aprender a me relacionar. Então a pessoa ela se distrai com alguma outra coisa. Né? E outra defesa é o ataque, né? Então a pessoa vem para se relacionar comigo, eu vou lá e ataco ela. Eu vou lá e falo, sai daqui. Aqui não. Eu não preciso disso. Eu tô bem sozinha. A gente ataca, né? Então esse é um outro mecanismo de defesa. Já se perceberam, né? Um desses mecanismos? Conta aí. Ou seja, no congelamento, né? De não se abrindo. Ou na fuga, né? Na distração, ou no ataque. Né? Qual que é o seu mecanismo de defesa preferido? De que maneira? Como que você se defende da vida? Qual é o muro que você constrói? Às vezes a gente vai construindo um muro, coloca um tijolinho de fuga, um tijolinho de distração, um tijolinho de ataque e um tijolinho de congelamento. Olha lá, fuga o tempo todo. Que beleza. Então aí essa maneira como a gente foge da vida, das experiências da vida, a gente foge da realização também dessa maneira. Para se proteger. Proteger o quê? Essa parte que sofreu trauma. Essa parte que sofreu abandono, que sofreu rejeição, que sentiu uma ameaça à vida. Isso aí não foi de relacionamento afetivo com adultos, né? Geralmente é lá da nossa criança.
Olha aqui, pessoal falando aqui, ó, aquele meme, sai daqui que não é você que eu quero. Você já olha a pessoa e já começa a achar um monte de defeito, né? Aí, já vai atacando, já por dentro, já. Nossa, que a pessoa não serve pra nada. Vai me trazer problema. Essa pessoa vai me tirar do meu caminho. Essa pessoa vai prejudicar a minha vida. A gente já começa a olhar, a se defender, várias defesas, né? Às vezes medo de ser engolido, né? Para a atmosfera da pessoa, medo de uma codependência. Que, na verdade é o medo de ser engolido pela mãe, né? A gente tem medo de entrar numa relação de codependência porque já entrou numa relação de codependência com a mãe. Então isso também é outro fator. Então, a vantagem desse campo das relações afetivas é que eles trazem os nossos traumas tudo à tona. Isso, pra terapia, é um prato cheio, gente. É um ótimo tema terapêutico. Eu, por exemplo, só busquei psicóloga e terapia. Já busquei 30 terapeutas diferentes, terapias diferentes, né? E a maioria foi por causa desse tema, que é um tema muito caro. É um tema que mexe com as nossas partes mais sensíveis. E aí eu pergunto, né, quais defesas que você reconhece em si? Como é que você se distrai? Como é que você foge? Como é que você ataca? Como que você congela? Como que isso acontece na prática, né? E aí, agora a gente vai olhar para um caminho de solução, né? Não é só assim, né? A gente olha, então a gente vê que tem uma vontade de se relacionar. A gente sabe que isso pode trazer uma realização maior. A gente é um ser mamífero, a gente gosta de estar com outras pessoas, a gente gosta de aprofundar os vínculos, né? Isso traz muito uma questão afetiva que traz muita realização quando a gente consegue aprofundar um vínculo. Até um vínculo de amizade, tem gente que tem até dificuldade de compor vínculos de amizade também. Tem medo de expor o que gosta, de falar as músicas que gosta e a pessoa rejeitar, né? Então, essa camada afetiva, seja nos vínculos de amizade, nos vínculos de amor de casal, realmente mexe muito profundamente. Porque quando a gente chega muito perto de alguém, essa pessoa vai tocar ali nas feridinhas da nossa criança. De abandono, de rejeição, de não se sentir boa o suficiente. Toca em tudo isso. Qual que é a solução? A solução é, ainda que você sinta tudo isso, você aos poucos se permitir novas experiências, seja um aprofundamento de amizades, seja a se aproximar de possibilidades de experiências afetivas no amor. E se observando momento a momento de maneira muito presente. Às vezes essas vozes internas remetem ao passado. Eu já fui traída antes. Isso aconteceu antes. Então, essas vozes internas são vozes de medo que remetem ao passado. Mas o que está acontecendo agora, nesse momento exato? Essa pessoa que está aqui na minha frente e eu como estou agora. Porque você não é mais a mesma pessoa de antes, né? Então, é importante estar nesse lugar de presença. Então, primeira chave, né? Se lançar a novas experiências. Aos poucos. Aos poucos eu me lanço a novas experiências. Me abro. Para quê? Para ver o que surge. E aí, eu fico... Aí, primeiro passo. Me lanço a uma nova experiência aos poucos. Depois, fico presente. Vejo o que acontece. Nossa, a pessoa falou tal coisa e já comecei a julgar ela, já começou a vir um monte de voz na cabeça, né? E aí, frente ao que surge, vamos supor, surgiu uma barreira, surgiu uma defesa, surgiu uma lembrança de um trauma, algo que aconteceu comigo. Eu olho para isso que aconteceu comigo e olho com um olhar de aceitação. Como é que é isso? Então, assim, pensa em algo que aconteceu contigo, um trauma que você passou, que é difícil de aceitar. Algo que tua mãe fez que é difícil de aceitar. Algo que aconteceu com a tua criança que é difícil de te aceitar isso. Traga isso. Olha para isso.
Abra seu coração. Não precisa entrar nessa dor. Fica presente, fica aqui, com os teus sentidos presentes. Se você está no ambiente que você está assistindo uma live, você não precisa entrar nessa memória de passado. Então você só observa essa memória que vem e traz ela para acolher no seu coração, para aceitar. Foi assim comigo. Essa foi a dinâmica no relacionamento com a minha mãe. Essa foi a infância que a minha criança viveu. Foi assim. Esse lugar de aceitação. Aceitação da verdade da minha história. A minha história foi assim. Foi assim que aconteceu. Pelo preço que custou. Não é tão simples, mas há caminhos, tá? Então, se você percebe que tem uma parte sua que está cansada de fugir dos traumas, fugir de novos relacionamentos, olha para isso, qual parte sua que está fugindo, que está se escondendo? Aqui vem uma pergunta. Esses problemas de relacionamento têm a ver com antepassados? Boa pergunta. Então eu falei aqui sobre o trauma, né? Então eu falei aqui sobre o trauma que a gente passa de abandono, de rejeição. E tudo isso vem à tona quando a gente começa a se relacionar. Mas às vezes a gente pode se vincular a traumas que não são nossos. A gente pode se vincular a um trauma de rejeição de um antepassado. Um trauma de rejeição da nossa mãe, por exemplo. A gente pode entrar em contato com um trauma de abandono que a nossa mãe sofreu. E aí ela transmitiu crenças de relacionamento de acordo com o trauma que ela sofreu. Então, sim, problemas de relacionamento pode ter a ver com antepassados também. Como também pode ter a ver com a nossa própria trajetória, nosso próprio caminho, da nossa criança com esses pais. E aí que eu faço convite para ti não fique fugindo disso. Não fique se escondendo. É uma parte tão importante da vida. Vamos olhar com isso com honestidade, com sinceridade, sem distração. Olhando para o que surge de fato. Se é um medo que surge, vamos olhar para esse medo. Para onde remete esse medo? Como que a gente pode olhar para esse trauma e incluir isso? Como que a gente pode acolher as nossas diversas partes, as nossas diversas crianças internas que passaram por situações delicadas de relacionamento, que se sentiram ameaçadas em algum momento. É muito importante, gente, que a gente faça um pacto de respeito com todas as nossas partes. Todas essas partes que passaram por diversas situações, crianças internas, crianças que sentiram vergonha, insegurança, abandono, ausência. Olhar para essas partes internas, que às vezes surgem nas relações afetivas, num olhar de muito respeito, um pacto de respeito. Essas partes buscaram nos proteger. Essas partes buscaram criar estratégias de sobrevivência. Então, primeiro, um profundo respeito, uma aceitação. Aceitação é a chave. Aceitação é a chave. Aceitação é a chave. Um sim para você como você é, em toda a tua história, todas as tuas partes, profundo respeito pelas tuas partes. Mesmo que sejam difíceis de ver. Mesmo que remetam a infantilidades. Mesmo que te afastem da vida, acolhe essas partes, vamos olhar para elas, acolher, olhar o que elas estão protegendo, o que essa parte que se defende, que foge, que se distrai, que ataca, que congela, o que ela está querendo proteger?
Vamos olhar com honestidade para isso. Se esse tema te tocou, se essa live te tocou, né? Você que tá no Spotify, no YouTube, no Instagram, entre em contato comigo, vamos conversar. Vamos olhar para isso com respeito por ti, pela tua trajetória, com honra pela tua trajetória. Você merece se realizar, inclusive nos relacionamentos, nas áreas afetivas. Você pode se permitir se realizar. Você já se permitiu tanta coisa, por que não isso? Não deixe que as vozes da cabeça, essas vozes de medo, comandem a sua vida. Então é isso, gente bonita. Um abraço pra vocês. E se você sentiu ressonância com isso, manda uma mensagem pra mim. Escreve lá que a gente vai conversar, tá bom? A gente vê um caminho pra ti. Um abraço. Um excelente domingo.